Pessoal, bom dia a todos. Vamos dar início. Hoje está um dia bem frio aqui e então, o conteúdo que eu trouxe para vocês hoje, ele é avançado tanto na questão do operacional quanto na questão da programação. Tá? Na questão da programação, pode ser feito de uma forma muito mais simples, como foi feito na aula passada, né? Mas eu estou introduzindo um conceito novo aqui de classes, porque em um certo momento, ficar escrevendo tudo na mão não faz o menor sentido, né? Então, a gente precisa de automatizar, inclusive, algumas partes do nosso código, tá? Então, o que eu quero falar com vocês hoje é a questão sobre a arbitragem triangular, tá? Hoje, nós vamos começar abordando um conceito relacionado ao Forex, tá? Mas a ideia por trás de tudo isso é que isso aqui, o entendimento do que eu vou explicar hoje vai dar a base para a gente chegar para a gente chegar mais sólido quando a gente for falar de rolagem de índice e de dólar, que não é o principal, mas é onde que eu tenho a convicção que grande maioria dos senhores está interessada e vai operar, tá? Então vamos lá. É, o que que é essa questão dessa rolagem triangular, né? Então deixa eu compartilhar a tela aqui para vocês compreenderem. Então, vamos pensar no Forex, né? Então, vamos pensar aí em dois ativos. Então, nós temos aqui euro, USD. Tá? E só para lembrar, uma das representações do euro USD seria euro barra USD, né? Que, na verdade, o que quer dizer isso aqui é o seguinte: sempre que você vê um par de Forex, né, geralmente, né, quando ele foi criado originalmente, na primeira cotação, vamos dizer assim, né, no IPO, você pode se dizer, né, no IPO da moeda, tá? É sempre o seguinte: o ativo mais forte primeiro, o ativo mais fraco segundo. Tá? Então, o ativo mais forte primeiro, o ativo mais fraco segundo. Você fala assim, putz, mas o euro é mais forte que o dólar? É sim, tanto é que o euro está 1,07. Então, o que significa euro-USD? Quer dizer, quanto que vale um euro? Para eu comprar um euro, eu preciso de quantos dólares? Então, quando eu tenho também aqui, ó, que é a moeda brasileira, né? Que é assim, ó, o SDBRL, ou seja, tá lá, 4,89, né? Então, ou seja, para eu comprar $1, eu preciso de quantos reais? Tá? Mesma coisa aqui, ó. Sem... Então, para comprar $1, eu preciso de quantos ienes? Essa é a ideia, tá? Então, beleza. Então, vamos pensar no seguinte cenário. Eu tenho aqui euro USD e eu tenho aqui GBP USD. Então, ou seja, para eu comprar uma libra, eu preciso de quantos dólares? Então, o que vai acontecer aqui neste caso? Existe aí, dentro desses dois ativos, existe uma combinação de um terceiro, existe um outro ativo que também é negociável, ou seja, que é o euro GBP, euro GBP. Então, ou seja, para eu comprar um euro, eu preciso de quantas libras? Então, veja só que interessante. Digamos que eu faça a seguinte operação. Eu compre um lote disso aqui, tá? Então, ou seja, eu tenho agora um euro. Um euro comprado, eu gastei lá um X dólares e comprei um euro. Então, eu tenho um euro aqui. Aí agora imagina que eu venho aqui, ó, e eu vendi um par disso aqui. Vendi um par, tá? Então, ou seja, agora eu tenho um euro aqui, tá? E aqui eu tenho uma dívida, assim por dizer, né, de uma libra. E olha só que interessante, uma outra forma da gente ver as negociações de Forex é o seguinte, é sempre pensar em um ativo financiando o outro. Então, ou seja, não é que eu comprei um euro, tá? Quer dizer que eu vendi
essa quantidade de dólar, que ontem fechou 1,09398, então eu tive que vender 1,0938 de dólar para comprar um euro. Então, ou seja, nesse operacional aqui, na verdade, eu estou vendido nessa quantidade de dólar e eu estou comprado nessa quantidade de euro. Aqui, se a gente pegar GBP USD, 1,28. Então, aqui eu tive que vender essa quantidade de dólar, certo? Então, eu estou vendido nessa quantidade de dólar e comprado aqui nessa quantidade. O que acontece? Como a minha operação principal, ela segue cotada em cima do ativo principal, eu posso dizer com tranquilidade que se eu tenho uma libra aqui, certo? Se eu estou vendido em uma libra, tá? Se eu estou vendido em uma libra, se eu vendi GBP USD. Então, você concorda que eu poderia dizer aqui, então, o oposto? Que aqui eu tomei uma libra emprestada para comprar um 28 dólares? Então, é como se eu tivesse comprado isso aqui, ó. É como se eu tivesse... Estar vendido em GBP USD é a mesma coisa de estar comprado em USD JBP, GBP, tá? Então, ou seja, eu peguei uma libra emprestada para comprar um 28 dólares, certo? Então, ou seja, eu tenho aqui uma dívida de uma libra e eu tenho aqui um crédito de um euro, tá? O fato é que se eu comprar... Vamos ver quanto está. 0,85318. 0,85318. Então, o fato é que se eu comprar, ou melhor, se eu vender um euro GBP, o que acontece? Olha só, aqui eu estou comprado em um euro, e aqui eu estou vendido em uma libra. Então, o que eu tenho aqui, ó, eu estou comprado em um euro e vendido em uma libra. Então, eu tenho a formação desse par aqui, ó, já. Eu tenho a formação deste par, correto? Então, como é que eu zeraria essa posição? Eu venderia um euro GBP. Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer aqui que com o GBP USD eu consigo formar o euro GBP. Então, tanto é que, se pegarmos aqui a cotação do euro, tá? Se pegarmos a cotação do euro aqui, então, ou seja, para eu comprar um euro, para eu comprar, eu tenho que comprar do vendedor, correto? Para eu comprar, eu tenho que comprar do vendedor. Para eu vender, eu tenho que vender para o comprador, tá? Então, ou seja, se eu pegar o preço que eu paguei aqui no EURUSD e dividir pelo preço que eu recebi aqui no GBP USD, eu vou ter esse valor aqui, ó, de 0,853554. Enquanto que esse é um valor sintético, tá? Esse é o valor criado pelos dois ativos. E esses valores aqui são os valores reais de mercado, que está sendo negociado no book de EURGBP. Então, ou seja, com esses dois ativos, eu formo esse terceiro ativo. Então, o que nós vamos negociar aqui é justamente a arbitragem desse terceiro ativo aqui. De modo que, se eu tiver um cenário que eu tiver um spread positivo aqui, o que é um spread positivo? Olha só, eu comprei aqui e vendi aqui, certo? Então, se eu comprei o EURUSD, comprei o EURUSD e vendi GBP USD, eu tenho euro GBP, certo? Para eu sair dessa operação, ou seja, para eu zerar essa operação, o que eu preciso fazer? Eu preciso vender euro GBP. Estou comprado, eu preciso vender. Como é que eu vendo euro GBP? Eu vendo euro GBP vendendo para o comprador, certo? Então, ou seja, esse valor aqui foi o valor que eu recebi montando a operação, certo? Comprei aqui e vendi aqui. Então, eu estou comprado em euro GBP, certo? Agora, ou melhor, esse é o valor aqui que eu paguei na operação. Agora eu preciso sair dessa operação. Como é que eu saio? Vendendo euro GBP aqui no mercado mesmo. Então, ou seja,
eu vou pegar o valor que eu vou receber, vou receber porque eu estou vendendo, menos o valor que eu paguei para entrar. Então, neste caso aqui, eu vou estar pagando mais 3,73 pips, ou seja, não tem um spread positivo aqui. Quando que essa operação seria interessante? Quando eu tiver um spread positivo. Ou seja, imagina que, vamos ver, sei lá, 1,095. 1,0935. Pouco ainda, 1,09350. Então, beleza. Imagina que aqui eu tivesse um vendedor de euro USD a 1,09250, 1,09250, eu conseguiria este preço aqui sintético. Então, essa operação ela começa a querer fazer sentido. Neste caso aqui, diferente da semana passada, os spreads já estão considerados aqui. Por quê? Porque eu já estou batendo no comprador e no vendedor. Tá? E até foi uma dúvida que o Thiago me fez na semana passada em relação a ESC, BID, né? Porque essa parte do Zorro, de quando a gente está, que eu vou falar, quando a gente está lidando com price close e tal, às vezes é meio confuso da gente não saber se aquele preço ali, o que que é. Se é fechamento, se é o último preço. Então, eu abri aqui para vocês o código do MetaTrader, que é o código que faz a comunicação do MetaTrader com o Zorro. Tá? Então, só para vocês entenderem uma coisa aqui. Ó. O que que ele está falando aqui? Ó? Que o preço, tá? O preço é o último é o último vendedor do book. Né? É o último vendedor do book, ou seja, ele tá, o último preço, o price close, quando você chama ele dentro da função on tick, ele é o último, ele é o melhor vendedor. E aí, o spread, que é da forma como a gente calcula o bid dentro dos nossos códigos, ele é realmente o bid, o ESC, que ele salvou aqui nesse vetor aqui, zero, na posição zero, ele é o ESC menos o bid, gera o spread. Então, eu estou mostrando isso para que vocês tenham confiança de que quando a gente chama lá dentro do Zorro o price close, a gente realmente está recebendo do mercado o ESC. E quando a gente fizer lá o price close, quando a gente fizer o price close menos o spread, a gente realmente está conseguindo bid, tá? Então, eu quero que vocês tenham confiança nisso, tá? Por isso que eu estou mostrando o código aqui para vocês, tá? Que é realmente isso que acontece, tá bom, pessoal? Então, tendo isso aqui em mente, tá? Tendo isso aqui em mente, o que que a gente tem que fazer? O que que a gente tem que fazer? Partir para escrever o código, tá? E aí, olha só que interessante. Se você tentar fazer isso aqui dentro da mesma corretora, cara, você sabe que eu não gosto de usar a palavra nunca, nem todo mundo, né? E nem ninguém, porque ninguém é muita gente, né? E todo mundo também é muita gente e nunca, cara. A gente vive aí num universo de possibilidades infinitas, né? Então, teoricamente, tudo é possível. Porém, se você tentar fazer essa operação dentro da mesma corretora, pode ser que você tenha uma certa dificuldade para fazer isso. Por quê? Porque os mercados, como eu expliquei no Forex, ele, na grande maioria das vezes, eles têm liquidação local, né? Então, na maioria das vezes, as próprias corretoras, quando é uma corretora grande, elas geram o próprio mercado, tá? O que não tem nada de errado com isso, é só uma forma como o Forex opera. Então, se você tentar fazer isso dentro da mesma corretora, você vai ter uma certa dificuldade. Talvez tentar fazer em duas corretoras também, a sua chance aumenta, mas ela ainda é menor. Então, o interessante é que a gente faça isso aqui dentro de três corretoras. Tá? Então, diferente do código anterior, que a gente considerava os spreads, tá? Neste caso aqui, a gente não vai considerar os spreads para calcular este preço aqui, né? Na verdade, ele já está considerado, né? Mas a gente não vai calcular, a gente não vai considerar, como é que eu vou dizer? Daquela forma que a gente considerou
na operação passada, que a gente não calculava o ESC no BID e o BID no ESC, como a gente está fazendo aqui, a gente simplesmente colocava todo mundo junto, somava e achava um gatilho. Porém, aqui a gente precisa, considerando a formação desse preço aqui, a corretagem, tá? Que eu vou pagar 3 corretagens. Então, por exemplo, quando eu for gerar o meu preço de compra aqui, eu tenho que fazer, depois do preço eu tenho que fazer mais corretagem, tá? Na venda, depois de calculado o preço, eu tenho que fazer menos corretagem. Por que menos corretagem? Porque aqui a gente está gerando, a gente está pensando em preços, e eu transformo corretagem em preço. Então, se eu pegar um preço de venda e fizer mais corretagem, eu tô dizendo para o programa que eu recebi um preço melhor do que eu recebi, quando na verdade a corretagem eu tenho que pagar. Então, digamos que o valor sintético aqui, imagina que tivesse dado 10 esse valor aqui, tá? Então, se eu fizer mais corretagem aqui, certo que ele iria para 11. Tá? Então, eu tenho que fazer menos corretagem, para que o valor venha para 9. Tá? Então, eu estou descontando os custos. Tá? Então, pessoal, apesar de ser assim, bem simples, né, a ideia, uma coisa que vocês precisam se atentar sempre é, primeiro, quando vocês forem utilizar este código que eu vou introduzir aqui hoje, os ativos, eles têm que estar sempre cotados na mesma moeda. Tá? Nesse caso aqui, ambos estão cotados em dólar. Tá? Um exemplo, o SDJPY está cotado em iene. O SDBRL está cotado em real. Tá? Euro GBP está cotado em libra. Tá? Ah, eu poderia fazer Euro USD com SDJPY? Você poderia. Só que aí dentro do código, ao invés da gente dividir o preço de um pelo outro, né? Porque para eu chegar nesse preço aqui, o que eu fiz? Eu dividi este preço por esse. Dividi esse por esse. Se eu tiver ativos que são desta forma aqui, ó, Euro USD, Euro USD, USDJPY, sempre pensa que isso aqui é uma fração, tá? Então, eu preciso tirar o termo comum dessa fração. Como é que eu faria nesse caso aqui? Eu multiplico esses dois. Né? Ok, corta, sobra euro JPY. Então, para eu fazer esta operação aqui com euro USD e euro e USD JPY, eu tenho que multiplicar os preços. Tá? E aí, veja só, vou até pegar aqui os valores de SDJPY, porque ainda tem uma coisinha a mais para vocês entenderem. Deixa eu pegar aqui só um pouquinho. SDJPY. Cadê? USD. Esse aqui. USD. SDJPY. Então tá aqui, ó. Vamos colocar aqui BID, ESC 1.41857, 1.41870. Tá? Essa operação, ela ocorre com frequência em momentos de alta volatilidade, justamente perto de dados, tá? Ou abertura de Londres ou Nova York, é quando existe a maior possibilidade de acontecer esse tipo de operação. Então, vamos pensar aqui, ó. Certo? Então, qual ativo que eu estou tentando formar aqui? Eu estou tentando formar o Euro JPY, tá? Só que ainda tem um outro detalhe, tá? Neste caso aqui, aqui a gente está comprando um e vendendo o outro. Neste caso aqui, eu tenho que comprar ambos. Por quê? Porque aqui, vamos esmiuçar isso aqui. Euro, USD, JPY.
Então, comprei aqui, certo? Comprei um aqui e tenho vendido um aqui, correto? Aí eu venho aqui e compro o SD JPY também. Comprei um aqui e fiquei vendido em um aqui. Então, ou seja, eu estou vendido em $1, comprado em $1. Então, o que, que vai acontecer? Some, 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 e sobra o euro JPY. Tá? Então, neste caso, o que, que eu vou fazer? Para formar o preço sintético, eu vou fazer aqui, ó, preço, compra. Para formar o preço sintético, eu tenho que comprar, comprar. Então, eu vou fazer aqui, ó, compro do vendedor, compro do vendedor. Vendo para o comprador, vendo para o comprador. Tá? Então, se a gente pegar aqui agora o preço real no euro JPY, estamos falando de 1,5587. Nós temos aqui, ó, 155,187. Mesma coisa. Então, aqui, agora, quando eu monto, o que acontece aqui, eu comprei a operação, né? Então, quando eu montei o preço sintético aqui, ó, quer dizer que eu estou comprado em euro JPY. Para eu sair dessa operação, eu preciso vender para o comprador, correto? Então, ou seja, qual que vai ser meu spread aqui nesse caso? É quanto eu vou receber pelo quanto eu paguei. Que é 141, né? Bem, é cerveja que tem isso. 141,857. 141,857. 857. 141,857. Beleza. Então, neste caso aqui, eu estaria recebendo 19 pontos, 19 pips, ou seja, essa operação está quase interessante nesses níveis de preço aqui. 55. Então, aqui eu faço menos, correto? O que a gente está fazendo aqui é a mesma coisa que a gente fez aqui no primeiro lado. A diferença é que quando o ativo não está cotado na mesma moeda, eu faço o inverso da operação. Tá? Então, aqui eu compro, compro, aqui eu compro, vendo. Tá? É isso. Beleza? Vamos dar uma olhada aqui no. Acabou a energia aqui, deu uma piscada, mas já estou de volta. Ô, Léo, enquanto Oi. abre aí, enquanto você compartilha a tela, nesse caso aí, eu até perguntei se isso é uma coisa comum, no sentido de esse tipo de operação acaba sendo para day ou para swing? Não, essa operação ela é instantânea. Essa operação é uma arbitragem. Acho que vou explicar isso aqui de novo. Peraí. Ah, Essa operação aqui ela é instantânea, na hora, não acontece, você não carrega, entendeu? ah, Porque beleza. o que está acontecendo aqui? Peraí. Bom, o que acontece aqui?
Aqui nós estamos operando três ativos. Nós estamos operando o EURUSD, o GBP-USD e Euro-GBP. Quando eu compro EURUSD, quando eu compro EURUSD e vendo GBP-USD, é a mesma coisa, eu tenho exatamente o mesmo resultado se eu tivesse ido no mercado e comprado direto o Euro-GBP. Então, eu comprar Euro-USD e vender GBP-USD, é a mesma, eu poderia simplesmente economizar essa corretagem aqui e vir no mercado aqui e comprar Euro-GBP. Ok. Então, o que eu estou fazendo eu estou gerando de forma sintética, utilizando o Euro-USD e GBP-USD, eu estou gerando o preço de Euro-GBP. Então, na teoria, eu comprar isso aqui e vender isso aqui, teria que me dar o mesmo preço que está sendo negociado no ativo real, no book real. O que a gente está operando aqui é a distorção disso aqui. Então, digamos que eu comprar isso aqui e vender isso aqui, eu deveria ficar com um preço de 10, tá? Mas por algum motivo aqui no book do Euro GBP, ele está tendo um preço de 10,80. Então, o que que eu faço? Eu compro o Euro USD, vendo GBP USD, aí eu comprei, recebi, paguei 10 nisso aqui. Mas, ao mesmo tempo, se eu vender Euro GBP aqui, eu recebo 10,80. Então, ou seja, a minha operação aqui está travada. Zerou. Comprei, vendi. Então, essa operação, ela ocorre de forma instantânea. Tá? Esses três ativos vão ser executados simultaneamente. Tá? Aí, o que acontece? Quando esta operação voltar para a normalidade, ou seja, ao invés de estar aqui 10 e 10,80, eu tiver um cenário de 10, 9,90 ou 10 e 10, eu desfaço a operação. Então, eu venho aqui, compro isso aqui e vendo isso aqui. Estou zerado. Tá? Mas o que eu estou operando aqui eu estou criando um terceiro ativo com base em dois ativos. É por isso que eu dividi o preço, esse preço aqui por esse. Tá? Porque, como eu falei lá, negócio de fração, pensa sempre em fração. EURUSD, GBP, USD. Tá? Então, se eu pegar e eu dividir isso aqui pelo outro, ó, se eu dividir, vamos pensar em divisão de fração. Para eu dividir as frações, o que que eu faço? Eu posso fazer isso aqui, ó. USD, GBP, e eu posso multiplicar. Eu inverto a segunda fração e multiplico. Corta, corta, sobra euro GBP. Tá? Perfeito. Tá? Então, o que que a gente vai observar agora? Vamos dar uma olhada aqui no código desse operacional. Tá? Primeira coisa que eu estava falando antes de piscar energia é que essa operação, a gente tem uma maior chance de sucesso se a gente executar isso em 3 corretoras. Então, o que que a gente precisa agora? A gente precisa configurar aquela nossa lista de ativos. Então, ó, eu tenho na corretora 1, eu tenho aqui EURUSD. Na corretora 2, eu vou colocar aqui GBP USD. E na corretora 3, Euro GBP. Então, ou seja, eu vou comprar. Então, ou seja, eu vou estar operando esses 3 ativos aqui, ó. Um em cada corretora. Um em cada corretora. Tá? E para isso, salvar aqui.
a gente precisa também configurar lá a nossa lista de contas. Então, ó, mesma coisa, ó, FXCM, Oanda, AFX e Oanda, tá? Configurando as três aí. Beleza. Vamos lá agora olhar o código. Aí, pessoal, agora, preciso de uma atenção mais do que redobrada de vocês, no sentido de a gente vai introduzir bastante conceitos novos aí relacionados à arbitragem. Então, antes de eu começar, eu quero fazer uma pergunta. E em relação ao trade, ficou alguma dúvida, alguma coisa assim cara, se não entendeu, me fala agora que aí eu volto. Na hora que a gente entrar aqui, o conceito precisa estar claro na cabeça de vocês. Por mim tá ok. Beleza? Então, beleza, então. Vou dar prosseguimento aqui. Então, vamos começar a organizar as nossas operações de forma estruturada, o nosso código de forma estruturada. Por quê? Pode ser que a gente tenha o desejo, né, um exemplo. Alguns de vocês podem estar fazendo essa mentoria para codificar as próprias estratégias, outros podem estar fazendo para codificar estratégias de terceiros, e um fato é que, se vocês forem codificar estratégia para instituições, tenha certeza de uma coisa, que você não vai conseguir entregar o código compilado apenas. Os caras querem ver o código-fonte e nada mais justo, né? E a qualidade do programador você percebe pelo código que é escrito, tá? Então, fazer igual fizemos a semana passada, não tem problema nenhum. Problema nenhum, nenhum. Desde que o código se mantenha pequeno e que ninguém vai ver o seu código, tá? Mas tem uma forma melhor da gente fazer isso. Espera aqui. Que é a gente passar para criar uma classe. Então, a primeira coisa, no C++, a forma da gente criar as classes, ela é um pouco diferente da gente criar as classes no Python, né? Então, enquanto eu estou falando isso porque eu sei que muitos de vocês têm um background de Python aí. Quando a gente vai operar, quando a gente vai criar um módulo no Python, né, a gente tem aqui, ó, né, vamos lá, diretório 1, diretório 2. Como é que eu informo o Python que no diretório 2 tem um módulo, ou seja, tem algum arquivo que eu vou fazer diretório diretório 2 import XPTO. Como é que eu informo o Python? É simples. Dentro do diretório 2, eu crio um arquivo vazio com esse nome. Simples. Aí eu posso criar aqui dentro um arquivo, sei lá, arb.py, e aí dentro do arb.py eu crio lá um class arb, e aqui dentro eu crio as coisas que eu quero, tá? E aí eu vou importar e aí aqui dentro eu escrevo os meus métodos, tá? No C++ é um pouco diferente, tá? Tanto é que no Python não tem problema se eu chamar o mesmo arquivo várias vezes em diferentes partes do código, ou seja, se eu redefinir a mesma função. No C++ a gente não pode fazer isso. Então a gente cria um negócio chamado arquivo de cabeçalho. Eu sei que eu já vim falando sobre isso, mas aqui é importante lembrar que a gente vai introduzir um conceito de classes. Então, primeira coisa, vamos pensar aqui no nosso arquivo de cabeçalho. Como é que eu digo para o C++, do tipo, olha, cara, não chame, não crie essa classe várias vezes, não precisa definir essa classe várias vezes. Dentro do meu arquivo de cabeçalho, que é esse que termina com .h, eu adiciono
esta diretriz aqui, ó, pragma ons. Ou seja, cara, você só vai instanciar isso aqui uma única vez. Tá? Aí a gente vai, de fato, criar nossa classe. Tá? E nos arquivos de cabeçalho, a gente não tem necessidade de escrever a implementação. Ou seja, a gente não escreve aqui dentro a função em si, o corpo da função. A gente escreve só o cabeçalho. A gente só fala que existe uma função chamada calcular preço. Olha, tem uma função chamada calcular preço. Tá? Em algum arquivo por aí, em algum arquivo desses que estão aqui, está a implementação dele aí. Tá? Então, quando você for compilar aí, C++, procura aí, que vai estar em algum lugar por aí. Tá? A mesma coisa, eu estou falando assim, olha, tem uma classe chamada triangular, tá? Que ela tem essas propriedades aqui, tá? Tem esses métodos aqui, e lembrando que quando você está escrevendo classes em C++, todos os métodos e propriedades da classe, eles são privados por padrão, tá? Eles são privados por padrão. Então, ou seja, o que quer dizer privado? Privado quer dizer que quando alguém instanciar a sua classe, esses valores aqui, eles não estão disponíveis. Então, quando eu vier aqui, ó, e criar a classe aqui, ó, aqui, tá? Se eu tentar, por exemplo, chamar a operação encerrar, se eu tentar chamar o método encerrar venda, ó, vim aqui falar, quero encerrar venda, player, ponto, ó, não tem nenhum método público chamado encerrar venda. Os únicos métodos públicos que existem é operar e valor negativo. Só. Tá? Por que isso? Isso para você encapsular suas funções e você ter certeza que nenhum usuário ou alguém que venha utilizar o seu código vai utilizar de uma forma que é diferente da forma que foi projetado para ser utilizado. Tá? Então, o cara não vai alterar. Digamos que você forneça o DLL para o cara, né? Então, o cara não vai conseguir alterar a lógica do funcionamento do seu código. Tá? A única coisa que ele vai conseguir fazer aqui é operar e definir qual que é o valor do gatilho mínimo para ele abrir as operações. 15 pips, 20 pips, né? O valor do gatilho seria, no caso, esse valor aqui, né? Então, igual eu falei, imagina que a gente tivesse um 109, 250. Então, a partir de 10 pontos, monta a operação. Tá? Então, voltando aqui. Então, lembrando, se você não declarar dentro da sua classe o que é público, tudo é privado. Tudo é privado. Tá? E aí, uma coisa, dentro do Python, quando eu quero inicializar a minha classe com algumas variáveis e tal, o que eu faço? Eu uso o def init, né? Então, sei lá, asset, b, enfim, né? E aqui dentro eu faço eu falei, tipo, self.asset a é igual asset a self asset b é igual asset b. Por exemplo, quando eu tenho aqui a minha função operar, e eu fizer assim, ó, self.asset a, eu sei que esse valor que está armazenado aqui foi o valor que eu passei aqui, ó, inicialmente, tá? Então, no C++, a gente precisa informar para ele qual que é a forma do nosso construtor, tá? Então, para mim aqui, o que é interessante, eu só preciso informar ao meu construtor quais são os 3 ativos que eu estou operando, tá? Porque todos os outros valores, tanto o valor de corretagem, e, enfim, todos esses valores, eles vão ser derivados desses 3 ativos, tá? Então, ou seja, e dentro do arquivo de cabeçalho, eu posso fazer isso aqui se eu quiser, tá? Posso, tranquilamente.
mas não tem necessidade de eu informar qual que é o nome do parâmetro. Eu só preciso informar o tipo, tá? Eu só preciso informar o tipo, porque depois lá, quando eu for criar essa função, eu posso chamar o parâmetro da forma que eu quiser, tá? Então, esse valor aqui, ele é equivalente ao def init do Python, dentro da classe, tá? Beleza, então agora a gente vai, de fato, implementar cada uma dessas funções que estão aqui dentro da nossa classe, beleza? Então, vamos para esta implementação. Primeira coisa que a gente tem que fazer, definir o arquivo de cabeçalho. Aonde eu for utilizar essas funções de cabeçalho, eu tenho que colocar esse include aqui. Este include, ele é equivalente a um import arb triangular no Python, tá? Então, aqui eu tô falando, olha só, tem essas funções aqui, ó, tá? Aí agora nós vamos definir essas funções, tá? Então, a primeira coisa, eu estou definindo o meu construtor padrão, o meu def init, tá? Aqui, então, eu chamei de asset A, asset B, asset A, tá? E vocês vão perceber aqui que eu coloquei aqui um valor de const, ou seja, depois de, quer dizer, constante, depois que esses ativos estiverem definidos, mesmo que alguém tente ou que aconteça algum problema, alguma coisa no código que tente alterar os valores dos ativos de forma... Cara, pode acontecer de tudo dentro do código, né? A gente não sabe, às vezes, o que, justamente quando é execução de estratégia que os dados eles estão chegando, enfim, né? Então, depois que você definir esses valores aqui, a gente não consegue mais alterar eles, tá? Então, vocês estão vendo aqui que eu fiz de uma forma um pouco diferente aqui, né? Eu peguei e já defini, ou seja, eu já peguei que, já falei que os valores aqui de asset A é referente ao valor de asset A que está aqui, tá? Eu poderia também fazer dessa forma assim, ó. Tá? Isso aqui seria equivalente a self asset A igual a... A gente usa dessa forma aqui, porque como é que é no C++ o nome disso? Mas os padrões, assim por dizer, quando o nome do ativo tiver o mesmo nome do parâmetro, ou melhor, quando o nome da variável, da propriedade, tiver o mesmo nome do parâmetro, você não precisa fazer essa questão do this aqui e tudo mais. Você já pode passar o valor direto para a sua propriedade dessa forma aqui. Tá? Isso aqui é a propriedade da classe e esse aqui é o parâmetro da função. Tá? Então, esse valor aqui, ó, é esse cara aqui, e esse valor aqui é esse cara aqui, ó. Tá? Então, beleza. Iniciamos a nossa... Opa, beleza. Então, inicializamos aqui os nossos valores. Tá? Então, outra coisa, vamos lá. Então, a gente precisa agora definir, porque veja bem, eu tenho que definir um valor de gatilho. Mas o meu usuário, ele não pode simplesmente ir vir aqui e escrever aqui player.gatilho igual a 10. Tá? Ué, mas por que não? Não é só passar e tal, tudo mais? Aí tem uma coisa, por que que a gente encapsula as coisas? Para o usuário, ele quer que sim, que o gatilho em pips sejam 20 pips, certo? Mas eu preciso transformar esses valores para pips em preço. Então, ou seja, ao invés de eu deixar o cara acessar a função, acessar diretamente a variável, eu criei uma função, porque dentro dessa função aqui, ó, dentro desta função aqui, eu vou fazer duas coisas. Primeiro, eu estou operando a arbitragem em cima do ativo C. Então, aqueles pips, eles têm que ser referente ao ativo C. Tá? Então, a primeira coisa, quando o cara passar aquele valor de gatilho, eu chamo o ativo C. Então, agora, seja, tudo que eu chamar a partir de agora, pip, cost, price, tudo é referente ao ativo C. E aí eu falo que
o gatilho da minha classe é igual ao gatilho vezes o valor de PIP. Então, é como se eu falasse assim, que o gatilho dividido por 10.000, nesse caso aqui. Porque quando eu comparar com o valor de preço lá, aqui embaixo, eu não preciso ficar fazendo essas conversões na mão, já está feito aqui. Então, por isso que eu não deixo o usuário acessar a variável diretamente. Sempre que ele quiser alterar o valor do gatilho, ele pode, mas eu preciso fazer ele multiplicar aqui por esse valor de PIP. Tá? Então, está bem encapsulado. Legal, então agora vamos passar para a função operar. Vamos aqui, operar. O que eu preciso fazer para operar? Cara, eu preciso ver se existe um sinal. Eu preciso ver se existe um sinal. Então, eu vou checar o sinal. Então, beleza. Então, eu preciso escrever essa função checar o sinal. Para eu checar o sinal, eu preciso calcular a corretagem e calcular o preço. Tá? Então, como é que eu calculo a corretagem? Eu calculo a corretagem transformando o valor de corretagem em preço. Por quê? Como a gente falou antes lá, para o valor de compra, né, eu tenho que aumentar o meu preço que eu formei sinteticamente mais a corretagem, né, para incluir o custo, e na venda eu tenho que pegar o valor da venda e diminuir o custo para o meu preço ficar pior. Eu tenho sempre que piorar os meus preços, porque é isso que a corretagem faz. Então, eu faço isso aqui para os 3 ativos. Existe uma forma melhor de fazer isso, porém, para ficar mais didático, que a gente consiga ler de uma forma melhor por enquanto, eu fiz dessa forma. Calculei a corretagem do ativo, chamei o ativo A, calculei a corretagem. Chamei o ativo B, aí eu somei a corretagem do ativo B com o ativo A. Mesma coisa para o ativo C, tá? Então, agora eu tenho um valor de corretagem. Você fala, cara, mas essa variável aqui, corretagem, do nada, é Python, isso aqui, você não teria que definir o tipo dela em C++? Neste caso, quando eu chamo uma variável, como eu estou chamando aqui, e esta variável ela é propriedade da classe, o que ele está falando para mim aqui é como se isso aqui, na verdade, fosse em Python, self.corretagem. Tá? Mas no C++ eu não preciso chamar, pôr o self, ou fazer isso aqui, tá? Que seria a mesma coisa, tá? Não preciso fazer isso aqui, é só eu falar que a corretagem, ele já sabe que essa corretagem é a variável que está dentro da classe, tá? E essa variável, ela depois vai ficar localmente dentro da classe, disponível para todas as funções. Então, vamos lá. Vou checar o sinal, certo? Checar o sinal. Então, eu calculei a minha corretagem. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular o meu preço. Como é que eu calculo o meu preço? Eu vou calcular 2 preços, o preço de compra e o preço de venda. Igual a gente viu aqui, o preço de compra e preço de venda. Tá? Preço de compra é igual ao preço sintético de venda, é igual ao price close. Por que o price close? Lembra que o price close aqui nesse caso é o vendedor, tá? É o ESC, tá? Porém, isso aqui só é válido para o preço de compra. Por quê? Porque é como se é isso aqui, ó, só para vocês pensarem, só para vocês entenderem. Esse preço de compra aqui sou eu comprando do vendedor o ativo A. Tá? Então, sou eu comprando do vendedor o ativo A e vendendo para o comprador o ativo B. Então, tá, beleza. Ó. Por que eu falei que o preço de compra é igual ao preço de venda? Porque depois aqui o preço de venda, eu vendo ele para o comprador. Ou seja, eu faço o price close, isso aqui, ó, é para ficar mais... Beleza? Então, esse aqui é o preço de venda, tá? Eu calculei o primeiro valor. O que eu vou fazer agora? Isso é para o ativo A.
Então, agora eu vou chamar o ativo B. Chamei o ativo B. Então, eu falo que o meu preço de compra, certo? É o meu comprador. Aí eu divido o meu preço, ou seja, eu divido aqui o ESC, divido o ESC pelo BID. Dividi aqui o ESC pelo BID, do ativo B. E aqui na compra, a mesma coisa. Tá? Pode ver que aqui eu fiz o price close, menos o spread, para formar o BID. E aqui, como eu já tinha o BID do ativo A, ou seja, o melhor comprador, eu já dividi direto pelo melhor vendedor. Tá? Então, aqui eu já tenho o preço de compra para ambos os ativos, ou seja, eu tenho quanto eu ficaria comprado em euro GBP e por que preço eu ficaria vendido em euro GBP. Tá? Agora, o que eu tenho que fazer? Ao preço de compra, eu preciso somar a corretagem, e ao preço de venda, eu preciso diminuir a corretagem. Então, aqui eu já tenho o meu preço, os preços que eu vou arbitrar. Tá? Então, beleza, estou checando o sinal. Já calculei a corretagem, calculei o preço, está tudo isso aqui já está agora salvo, certo? Agora, o que que eu faço? Agora eu vou checar isso aqui, ó. Eu vou checar isso aqui. Então, se eu vou checar isso aqui, eu chamo o ativo C. Chamei o ativo C. Então, qual que é a diferença da compra? Então, ou seja, quanto que eu vou receber nessa operação. Por quê? Porque aqui eu estou comprado, ou seja, eu paguei para entrar nessa operação. Paguei. Tá? Mesma coisa aqui, ó. Certo? Paguei para entrar nessa operação. Agora, quanto que eu vou... Ou seja, eu estou comprado em euro GBP. Quanto que eu vou receber? Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver qual que é o melhor comprador de euro GBP real, ou seja, se eu vender agora, por quanto que eu vou conseguir vender e faço menos o meu preço sintético de compra. Então, aqui eu vou ter a diferença de compra, ou seja, quanto eu vou ter esse valor aqui, ó. Quanto que eu vou estar recebendo, ou seja, se eu comprei e vendi, quanto que dá essa diferença? Aí eu vou fazer o quê? Aqui eu vou comparar. Se essa diferença de compra for maior ou igual ao gatilho que eu defini aqui, nesse caso são 20 pontos, esse valor aqui eu defini de forma aleatória, não quer dizer que você seja o melhor ou o pior, vocês vão ter que checar por vocês mesmos, tá? Então, eu retorno 1. Então, o que que eu estou falando? Ou seja, o que que eu estou só checando o sinal. Eu estou falando assim, ó, então tem aqui tem um trade aqui, tá? Eu vou até pular esse aqui por agora, só para a gente passar direto para a venda aqui. Tá? Então, aqui eu tenho uma operação de compra aqui, tá? Deu um sinal aqui. Cara, Léo, por que que você, mano, não organiza o seu código, cara? Isso é o que que você não deixou esse negócio aqui? É o seguinte, digamos que eu já tenha aqui, ó, uma operação de compra. Eu não preciso perder tempo checando a venda, tá? Eu não preciso perder tempo checando os dois aqui. Então, eu checo um. Se não houver sinal, eu checo o outro. Porque por menor que seja essa diferença em microsegundos, não sei, você está ganhando tempo. E essa operação aqui é tudo sobre ganhar tempo. Então, tudo que for possível otimizar, a gente otimiza. Tá? Então, vou checar aqui a mesma coisa para venda. Mesma coisa, tá? Esse lado aqui. Então, neste caso aqui, eu já vendi, eu estou vendido. Então, eu preciso saber do preço que eu tenho, quanto aqui eu vou comprar do vendedor. Então, eu vendi aqui e aqui eu estou comprando. Quanto que eu vou receber? Qual que vai ser o net dessa operação, né? Vendi por 11 menos 10. Então, aqui o net da operação é 1. Tá? Então, a mesma coisa. Se a diferença da venda for maior ou igual ao gatilho, eu zero a operação. Tá? Aí aqui, pessoal, o que que é esses sinais aqui, ó? Este daqui e este aqui. Essa aqui é a zeragem da operação. Por quê? Apesar de a gente estar... Mas você não falou, acabou de falar que a gente está zerado? Sim. Deixa eu ver uma coisa aqui. A outra aula a gente não gravou, cara. Deixa eu ver aqui se essa aqui voltou gravando.
Beleza, tá gravando. Então, cara, você não acabou de falar, Léo, falou, inclusive uma pergunta do Luciano, você não acabou de falar que esse negócio aqui está zerado? Sim, você está zerado. No net, você está zerado. Então, o que eu quero dizer com isso? Ó, aqui você está comprado num ativo numa corretora, você está vendido num ativo em outra corretora, e você está comprado num ativo em outra, vendido num ativo em outra corretora, certo? O que vai acontecer? Se você largar isso aqui, e vamos considerar que não tem swap, que não tem nada, se você largar isso aqui, o que vai acontecer? Provavelmente em uma corretora você vai perder um monte de dinheiro, em outra corretora você vai ganhar um monte de dinheiro, em outra corretora você vai perder um monte de dinheiro. De forma que, quando todas essas operações forem zeradas, você vai ficar com o dinheiro referente a esses 10 pontos. Tá? Então, como o nosso interesse não é deixar o trem correr indefinidamente, a gente vai zerar. Como essas operações elas acontecem tanto para um lado quanto para o outro, ou seja, os gatilhos eles acontecem tanto para compra quanto para venda, a gente pode zerar dos dois lados. Então, o que eu estou falando aqui? Ó? Que quando essa diferença da compra aqui ela for uma diferença negativa, tá? Então, ou seja, quando eu tiver um spread igual eu tenho aqui, ó, vamos pensar aqui, 1,09,450. Então, quando eu tiver tipo um spread negativo aqui, de novo, nesse caso faz sentido, porque eu estou zerando a minha operação. Tá? Então, eu falei, o spread, quando o spread for a metade do meu gatilho negativo, retorna 2, que aí eu vou fechar essas operações que eu abri na compra. E a mesma coisa para a venda aqui. Tá? Beleza, vamos voltar aqui para o operar. Aí o que eu fiz? Ao invés de eu utilizar um monte de if, else if, aqui encadeado, eu utilizei essa estrutura de switch. Tá? Então, o que o switch faz? O switch é a mesma coisa de if, tananã, else if, tananã, else if, tananã, tá? Então, ao invés de eu ter esse monte de else if aqui, eu posso usar um switch. Então, é como se eu falasse assim, ó testa o valor que vai retornar dessa função. Se for 1, faz tal coisa. Se for 2, faz tal coisa. Se for menos 1, faz tal coisa. Se for menos 2, faz tal coisa. Tá? É isso, exatamente isso. É uma outra forma de if e else. Beleza? Então, se for 1, o que nós vamos fazer? Nós vamos comprar o spread. Como é que eu compro o spread? Simples. Como acho que a gente viu. Compramos o ativo A, vendemos o ativo B e vendemos o ativo C. Temos comprado em euro GBP aqui, e aqui já vendemos o euro GBP. Uf, tá? Travamos. Tá? Beleza. Aí, digamos que ele retornou aqui para mim o 2. Ou seja, o que o 2 é? O 2 é esse aqui, ó, que é a zeragem da compra. Zeragem da compra. Encerrar a compra. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou realmente, para eu não abrir a operação desnecessária, né? Está errado, eu vou checar se eu já tenho posição aqui. Então, a primeira coisa que eu faço, eu chamo o ativo A. Eu vejo se eu tenho compra no ativo A. Tá? Porque se eu tiver compra no ativo A, quer dizer que eu tenho essa operação de spread aberto. Ah, beleza, eu estou comprado no ativo A. Então, realmente, eu tenho essa compra no spread. Tá? Não preciso checar para todos. E como essas operações são operações a mercado, cara, se eu estou comprado aqui no ativo A, eu vou estar comprado nos outros porque bateu o mercado. Então, o que eu faço? Eu estou comprado no ativo A, eu zero a compra, vou para o ativo B, zero a venda, vou para o ativo C e zero a venda. Então, ou seja, zerei minha posição em todas as corretoras e provavelmente o que vai acontecer? Eu vou ter perdido em uma, ganhado em outra, ganhado em outra. Ou perdido em duas e ganhado em uma, de modo que a diferença entre os prejuízos das três de duas corretoras com o lucro de outra corretora é justamente esse gatilho em pips aqui que a gente pegou, 20 pontos. Tá? Retornou aqui para a gente 2, seja, que é a operação de vender o spread. Então, o que a gente vai fazer? Que é essa operação aqui, ó, vende o ativo A, compra
e compra. Ou seja, vendi aqui, vendi aqui. O que aconteceu? Eu fiquei sinteticamente vendido em euro GBP. Aí, para eu zerar, eu tenho que comprar. Tá? Então, aqui, ó, vendi, ativo A, ativo B, comprei, ativo C, comprei, certo? Aí aqui a mesma coisa. Veio aqui, encerrar a venda. Encerrou a venda. Checo, chamo o ativo A, checo se eu tenho venda no ativo A. Se eu tiver venda no ativo A, quer dizer que eu estou com o spread de venda aberto, vendo, ativo A, chamo o ativo B, desculpa, encerra a venda, chamo o ativo B, encerra a compra, ativo C, encerra a compra. Estou zerado de novo, tá? Qual que cara, qual que é o problema desse operacional, né? Não é um problema, mas qual que é uma característica desse operacional? Você precisa ter conta em 3 corretoras, tá? Quando a gente está pensando em Forex, isso adiciona uma camada extra de dificuldade, porque, vou ser bem sincero, é difícil a gente encontrar corretoras de Forex que sejam extremamente confiáveis. Porém, essas 3 corretoras que eu passei para vocês aqui, a FX, FXCM e Oanda, dei uma pesquisada sobre essas corretoras no Google, tá? Lembrando que a FX aqui é uma corretora que ela tem 3 As. Ela tem uma outra que é parecido o nome, mas não é a mesma, tá? A FX, FXCM e Oanda são 3 corretoras que você pode operar numa boa, tranquilamente. Este é o único porém. Então, vamos lá. Estamos aqui, então, a gente está com todas as funções da nossa classe implementada. O que a gente precisa fazer agora, de fato? A gente precisa operar, certo? Então, para a gente operar, aquela coisa, aqui essas funções de DLL Func, elas vão sempre ser funções relacionadas ao Zorro, tá? São funções, quando você coloca aqui DLL Func, quer dizer que o arquivo DLL que vai ser gerado, ele vai exportar de forma pública essas funções aqui, tá? A função run, como eu falei em outras aulas, ela obrigatoriamente você tem que ter ela, porque é ela que faz a inicialização de todos os parâmetros da sua operação, tá? Como a gente não precisa de carregar dados na memória, lookback, falar, mas você não podia deixar aqui, qual que é a diferença que faz você ter ou não ter dados de memória? Cara, faz muita diferença de você carregar ou não dados na memória quando você está operando num VPS, em que um VPS é um VPS caro, e aí você tem lá 2 GB de RAM de memória só, e então, ou seja, carregar 300K, 200K na memória, quando você tem uma máquina com pouca memória, faz toda a diferença, tá? Então, como a gente não precisa de dados aqui de lookback, eu posso simplesmente falar, olha, não carregue nada de dados, tá? Não carregue, porque para mim o que importa é preço em tempo real, tá? Aqui, o tick time qual que é a diferença entre um tick e outro, mínima, tá? Então, ou seja, eu estou falando aqui de 1 milissegundo. Porque se você deixar aqui 40, o que vai acontecer? Por mais que aconteçam 2 ticks no intervalo de menos de 40 milissegundos, o Zorro não considera eles, tá? Não opera os 2, opera só um. Então, aqui eu estou utilizando o tempo mínimo, tá? Então, ou seja, todos os tiques que ocorrerem, eu quero que você me rode minha função nele, tá? Tenho que avisar o Zorro que eu vou utilizar a função onTick, porque mesmo se eu colocar aqui, se eu colocar minhas coisas para rodar dentro de tick aqui, não chamar aqui, essa função aqui ela nunca vai ser executada, tá? Então, eu informo o Zorro que eu estou utilizando tick, chamo aquela lista de ativos. Por que é importante chamar aquela lista de ativos? Porque eu estou operando em 3 corretoras, e na maioria das vezes, quando a gente cria a nossa lista de ativos, pessoal, como vocês já viram aqui outras vezes, a gente passa qual que é a lista de ativos que a gente quer utilizar, tá? E às vezes, aqui eu passei a lista correta, mas às vezes você não passa, você passa a lista da sua corretora. Então, a gente chama a lista de ativos, que a gente vai utilizar. Nesse caso aqui, eu chamei o gatilho em pips, tá? Isso aqui vocês podem melhorar da forma que vocês acharem mais interessante, tá?
Inclusive, eu convido vocês a revisar o código da aula passada para ver como é que foi feito a definição do gatilho, tá? Que naquele caso lá chama... Aqui é gatilho em inglês. Como é que foi feita a definição? E pensar numa coisa para esse gatilho que seja dinâmico, ou seja, que você não precise ficar mexendo nele, tá? Como eu estou operando em 3 corretoras, quando eu conecto no Zorro, por exemplo, via uma corretora só, o que ele vai fazer? Ele vai conectar em uma corretora, né? Ele não sabe da existência de outras. Então, o que eu faço? Eu chamo os 3 ativos que eu vou operar. Ativo A, ativo B e ativo C. E aqui eu defini eles aqui em cima, ó. Tá? Para que você não precise ficar digitando euro, USD, para que eu não precise digitar isso aqui, ó. Tá? Então, eu já criei uma macro aqui e defini eles aqui em cima. Tá? Então, eu chamo o ativo A, aí que ele já está na corretora FXCM. Aí eu chamo o ativo B. O ativo B está na corretora lá, a FX. Então, o que ele vai fazer? Ele vai logar nessa corretora. Ele vai, se ele estiver operando no MetaTrader e tal, ele vai tentar conectar no MetaTrader para ver se ele precisa receber os dados. E vai fazer a mesma coisa para o ativo C, que nesse caso aqui na Oanda. Então, ele vai abrir a conexão com a Oanda também. Então, ele vai estar conectado nas 3 corretoras. E agora, o que eu vou fazer? Como eu preciso que que a minha classe aqui, ó, ela esteja disponível dentro da função tick, o que eu vou fazer? Eu vou instanciar um objeto do tipo triangular arb, que é dessa classe que eu fiz aqui, tá? E vou fazer ele ficar disponível de forma global. Sempre que eu instancio alguma coisa, sempre que eu crio uma variável fora de qualquer uma dessas funções aqui, de qualquer uma dessas funções, ela está disponível de forma global. Tá? Então, de qualquer lugar que eu chamar do meu programa, ela vai estar disponível. Tá? Então, como é que eu fiz para acessar aqui essa classe que está aqui dentro? Simples. Coloquei o include aqui. Sempre o include do arquivo .h, do cabeçalho. Tá? Agora é interessante o quê? Que a gente não fique toda hora redefinindo o valor de gatilho. Imagina, toda hora redefine o valor de gatilho, redefine o valor de gatilho, tá? Toda hora redefinindo o valor de gatilho. Então, o que eu faço? Esse init run é uma flag do Zorro que quer dizer o seguinte: quando você tiver todos os dados carregados de todos os ativos, tá? Ou seja, e você for fazer a primeira rodagem, ou seja, a primeira vez que você terminou de carregar tudo, carregou, você for fazer a primeira rodagem e tal, tudo mais, for passar pela primeira vez, eu quero que essa flag aqui ela é verdadeira só nesse momento. Então, neste momento, eu quero definir o valor do meu gatilho. Tá? Então, neste momento, eu falo que o meu gatilho é o valor de gatilho que eu defini aqui. Beleza. Depois de ser visto uma vez aqui, nunca mais o Zorro passa por aqui. Tá? E aí, galera, aí é simples. Aí eu venho aqui, defino a minha função onTick, que é uma função do Zorro, né? Ou seja, sempre que tiver um tick, ela vai executar a função player operar, que é a função que a gente viu aqui. Vai chamar essa função aqui. Tá? Então, o que acontece? É importante que, apesar de parecer, né? Quando a gente olha para o código, apesar desse código, eu confesso, ele ser bem intimidador, no sentido putz, a sintaxe do C++, ela é um tanto quanto intimidadora, né? E se você for pedir ajuda na internet, no Stack Overflow, você vai ver que as respostas das pessoas são mais intimidadoras ainda, né? Pessoal, a comunidade do C++ não é uma comunidade acolhedora como é o Python. Então, apesar de ser uma sintaxe tal, que ela parece que ela é muito... Nossa, é uma coisa muito difícil, vocês viram que não tem nada de difícil aqui, né? É só uma forma de escrever. É um outro Python escrito de uma outra forma. Simples, simples. Tá? E aqui, só para vocês, só para poder passar um conceito que às vezes alguém
pode perder isso aqui, ó. Quando eu quero fazer, ó, deixa eu colocar aqui, ó. Imagina só o seguinte, ó, variável preço, tá? Eu falo que preço é igual a 10, tá? E aí eu tenho aqui divisor. Divisor é igual a 2. Aí eu quero falar que o meu preço, o valor do preço é igual a preço dividido por divisor. Tem um atalho para eu escrever isso. Em vez de eu escrever preço igual a preço dividido por divisor, eu posso fazer simplesmente isso aqui, ó. Isso aqui significa a mesma coisa, tá? Da mesma forma que preço é preço igual a preço mais divisor. Aqui eu acho que vocês já pegaram a lógica aqui, tá? Só para ficar didático. Então, é por isso que eu utilizei esse tipo de abordagem aqui, tá? É simplesmente para economizar código, beleza? Então, isso aqui, vou deixar isso aqui dentro do código aqui, beleza? Isso aqui, ó, é a mesma coisa no Python. E isso aqui também é uma outra, isso aqui poderia ser equivalente no Python, tá? Agora, uma coisa que eu tenho certeza quase que absoluta, e para que a gente não perca o sentido da coisa, né? Às vezes pode pensar, Léo, mas eu não tenho a menor intenção, o menor desejo de operar Forex. Não tenho, simplesmente não tenho, não. E eu não vejo problema nenhum nisso, até porque o Forex é um mercado complicado no sentido cara, de você levar o dinheiro, trazer o dinheiro e tal, é uma complicação, tá? Então, faz sentido você aprender isso aqui? Faz todo sentido, porque, como eu falei, nós vamos abordar bem recentemente o conceito de arbitragem com rolagem. Tá? Então, a gente tem em mente a formação de preço sintético e saber que isso aqui existe, cara, isso aqui abre um mar de possibilidades para vocês, tá? No sentido de, eu estou vendo aqui, ó, vou dar um exemplo, tá? Estou falando para vocês aqui do arbitragem triangular. Porém, existe, só para abrir a cabeça, tá? Existe um, um índice chamado DXY. Deixa eu ver se tem a composição dele aqui. Aqui, ó. Existe um índice chamado DXY, que esse índice, o preço dele é formado desta forma aqui, ó. Então, vamos pensar aqui, ó. Euro USD, ou melhor, vamos colocar aqui só GTPY. Então, ou seja, este esse índice aqui, ele é criado desta forma aqui. Então, ou seja, eu falei aqui de arbitragem triangular, mas aqui nós estamos falando que a gente pode operar uma arbitragem de 1, 2, 3, 4, 5, 6 pernas. Tá? Ou ainda mais, tá? Ou ainda mais.
a gente pode ainda operar não só a arbitragem de 6 pernas, mas a gente pode aplicar ao DXY o conceito de distorção, como a gente aplicou no IBOV, tá? Mas, então, eu quero que vocês saibam que todos os conceitos que a gente vem caminhando daqui, nenhum deles são inúteis, no sentido de, essa é a operação de Forex, eu não vou fazer. Não pensa assim, cara, tá? Porque, olha só, a gente aprendeu distorção lá, e aqui a gente viu que é possível operar distorção no Forex também. Assim como o Eduardo apontou essa semana, que é possível a gente operar distorção no Bitcoin. Por quê? O que acontece? A moeda forte, ou seja, a moeda forte do mundo é o dólar. A moeda forte das criptos é o BTC. Então, todas as coisas estão cotadas em Bitcoin. Então, você tem lá o ETH, BTC, enfim, você consegue fazer este mesmo operacional que a gente está fazendo no Forex aí, você consegue fazer esse operacional em criptomoeda. Eu não consigo ver um cenário da gente fazer esse operacional em ações aqui dentro do Brasil. Porém, você pode pensar o seguinte, você pode pensar que você pode operar Petro 4 contra Petro Nova York. E aí você vai ter aqui um outro ativo, SDBRL. Então, ou seja, este conceito aqui que nós estamos falando de arbitragem triangular se aplica também às ações, porque você pode operar a ADR de Petro lá fora, tá? E aí você utilizando o dólar como arbitragem, ou seja, o valor de Petro lá fora, ele teoricamente teria que ser o valor de Petro aqui dentro, certo? De Petro aqui dentro, Petro 4, Petro, teria que ser o valor de Petro dividido por SDBRL. Então, a gente consegue fazer essa arbitragem também para vários outros ativos. Tá? Então, compreender isso aqui não é só compreender uma operação voltada para o Forex, mas é muito mais compreender o conceito que está por trás de tudo isso. Tá? E isso também deixa claro por que eu não criei aqui uma forma mais inteligente de definir gatilho, como foi feito na aula anterior. Porque eu acho interessante vocês darem uma olhada na aula anterior, ver o que faz sentido, se faz sentido criar um gatilho dinâmico para isso aqui, porque este código aqui, a gente pode extrapolar ele para outros ativos. Então, é interessante que a gente veja o que faz sentido em relação a gatilho para cada tipo de operação. Apesar de serem todas triangulações, arbitragens triangulares, a gente precisa ver o que faz sentido de gatilho. Então, às vezes, 20 pontos, 20 pips nessa operação aqui, às vezes não significa absolutamente nada, porque a gente pode estar operando Petro 4 contra Petro e tendo o SDBRL como balizador, eu posso estar operando aqui, ó, o SDBRL com PTR. Está formando um outro ativo aqui, tá? Então é isso aí, galera. Hoje, o que acontece? Realmente foi uma pancada. Então, a gentileza que eu vou pedir para os senhores, nós já alteramos essa aula de quarta para sábado, para que vocês tenham tempo de fazer isso no sábado, tá? Para que a gente chegue na quarta-feira com dúvida. Tá? Então, se chegar na quarta-feira e não tiver dúvida, eu não vou passar conteúdo. Vou encerrar a aula e a gente vai direto para a próxima aula do sábado. Beleza? Então, o bom andamento da aula de quarta-feira vai depender muito de como que foi o desenvolvimento de vocês com o código durante a semana. Não só com o código, mas com os conceitos. Tá? E não tem dúvida fraca, tá? Outra coisa, até para alinhar uma coisa com vocês. Às vezes parece, às vezes alguém me pergunta algumas coisas no Discord, às vezes parece que eu sou um cara grosso e tal, não sei o que eu não respondo de forma apropriada. Não é isso. Tá? Sempre que eu parecer que eu estou dando uma resposta que é evasiva, é porque essa pergunta já foi respondida. Em código, em aula, então é importante que vocês, galera, tem que prestar atenção, entendeu? Tem que prestar atenção, tem que rever e tal, porque, olha,
isso aqui não é uma coisa que eu aprendi em 2 meses. Eu demorei muito tempo para aprender isso aqui, porque não tinha ninguém para me ensinar. Então, muitas das coisas que eu aprendi aqui foi realmente tentando e, na maior parte das vezes, perdendo dinheiro. Então, eu preciso que vocês estejam focados, estejam atentos e tal, tudo mais. Quando eu passar algum código, cara, vai no código. Você não entendeu, anota o que você não entendeu. Fala, não entendi isso aqui, cara. O que é isso aqui? Tá? Mas pergunta que já foi respondida, eu não vou responder. Tá? Então, eu quero que vocês façam a lição de casa de vocês. Beleza, meus amigos? O que acontece? Um outro e último aviso, prometo. A aula da quarta-feira, ela não gravou. Tá? A gente ficou de fazer uma outra aula antes de sexta, mas não teve tempo hábil. Então, o que eu estou pensando para que vocês e nem eu saiamos perdendo nisso? Vamos ver como é que vai ser o andamento dessa mentoria até o final, para a gente não atropelar. O que a gente ficar de conceito vago ou vazio, a gente repõe. Caso contrário, eu faço uma última aula para vocês, ensinando um pouco de web scraping utilizando Python, ou seja, como pegar a cotação, dados de mercado e tal, direto aí de qualquer site de mercado, utilizando diretamente o site dos caras sem precisar pagar nada, tá? Então é isso aí. Por hoje, pessoal, só. Vou passar esse código para vocês agora no Discord e vou fazer minha mudança. Agora estou indo para outro escritório, então provavelmente até depois do almoço eu não estou disponível, mas depois eu estou, porque eu já tenho algumas coisas para fazer. Agradeço a presença de cada um dos senhores e estamos junto e vamos pegar firme, galera. Fechou? Show de bola, aula top. Tamo Valeu, junto aí. Abração, um abraço. pessoal. Eduardo, Valeu, Gabriel, Tiagão, obrigado pela presença. Luciano, até a próxima, falou. galera. Até, abraço, falou.